Salve, salve, galerinha! Aqui quem fala é o professor Rafael. Como vocês estão? Prontos para este terceiro bimestre? Certamente, já nesta altura do ano escolar, vocês já devem ter notado que são muitas as possíveis reflexões quando o assunto é a ética. Já procuramos definir e entender a origem grega do conceito ethos, bem como sua relação com aquilo que costumeiramente chamamos de moral. No bimestre passado, tentamos pensar sobre como Aristóteles, o filósofo que foi discípulo de Platão, entendia a ética como busca pela felicidade, através de ações virtuosas. Como Agostinho, filósofo cristão, pensava a ética a partir de sua visão religiosa. Como o alemão Immanuel Kant compreendeu a ética como uma ação por dever moral e que deve ser levada a sério por todos os seres racionais. E como os utilitaristas construíram o princípio de que os fins justificam os meios. Tudo isso, no entanto, pode parecer muito distante de nós e de nossas vidas hoje em 2020. Pois bem, a proposta é que neste bimestre pensemos um pouco sobre como a ética também faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia e das decisões que tomamos em nossas vidas. Poderíamos explorar diversos assuntos que frequentemente estão presentes nas nossas experiências rotineiras e que perpassam o campo da ética. Certamente, você já se viu numa situação em que não sabia se deveria ou não ajudar uma senhora ou um deficiente visual a atravessar um cruzamento bem movimentado. Ou se deveria ajudar alguém com muitas sacolas a passar pela catraca do ônibus. Ou mesmo se deveria ou não devolver o troco a mais que lhe foi entregue pelo caixa do mercadinho do seu bairro. Todas essas decisões fazem parte do campo de estudos que chamamos ética. E para tentarmos refletir sobre essas questões éticas contemporâneas, proponho para os próximos 2 meses a reflexão sobre 3 aspectos que, se ainda não foram alvo dos nossos pensamentos, em algum outro momento das nossas vidas, com certeza serão. Um deles diz respeito ao racismo e à discriminação racial. Nos últimos dias, temos presenciado situações que nos chamaram muito a atenção sobre esta problemática. Certamente você ouviu falar sobre o caso do George Floyd, afro-americano de 46 anos, que foi morto numa abordagem policial em Minneapolis, nos Estados Unidos. O caso que traz novamente à tona a violência policial, principalmente a juventude negra, alvo principal desta forma de abordagem, ensejou diversas manifestações antirracistas naquele país. Também deve ter tomado conhecimento sobre o caso do garoto Miguel Santana, criança de 5 anos, que ao ser deixado pela mãe aos cuidados da patroa para cumprir a sua função de ir passear com o cachorro de estimação da família, acabou por cair do 9º andar de um prédio de luxo no Recife. Mais recentemente, vimos um entregador do iFood ser ofendido e menosprezado por um morador de um condomínio fechado na cidade de Valinhos, aqui em São Paulo. Poderia ficar aqui citando infinitos casos como estes. Não nos faltariam exemplos. De todo modo, o que todos eles têm em comum? Podemos compreender que, direta ou indiretamente, todos eles trazem consigo uma visão de sociedade que trata de maneira desigual pessoas que, em função de sua condição social e, mais do que isso, em razão de sua cor da pele, são marginalizadas e subjugadas. Refletir sobre esse estigma, carregado por todos nós desde o período de escravização dos povos africanos, é um primeiro passo para a superação dessa estrutura racista na qual vivemos. Outra questão importante que buscaremos pensar diz respeito à maneira como, filosoficamente, compreendemos as relações de gênero. Refletir sobre as semelhanças e diferenças naturais e socialmente construídas entre homens e mulheres, bem como sobre o que entendemos por gênero, identidade e orientação sexual, são de extrema importância para pensarmos a sociedade na qual vivemos e lutarmos pela superação dos preconceitos e desigualdades sociais.
Mas iniciaremos nosso bimestre pensando antes sobre outra questão tão importante quanto as que eu já citei. Você já refletiu sobre a realidade de vida das pessoas mais velhas? A partir de que idade uma pessoa é considerada idosa? E mais do que isso, por que essa reflexão é tão importante? Debater sobre o processo de envelhecimento pelo qual todos nós passamos já desde o dia em que nascemos é debater também sobre o nosso próprio futuro, sobre o nosso próprio destino, e passa por um reconhecimento de que somos seres temporais e transitórios, ou seja, mudamos e somos mudados o tempo todo. Por outro lado, pensar sobre a velhice também pressupõe que pensemos num mundo em que as relações humanas ganham cada vez mais uma perspectiva utilitarista, o que coloca em xeque o valor e a utilidade da população mais velha. Será mesmo que podemos valorar as pessoas por aquilo que elas produzem e pela utilidade que lhes atribuímos? Aceitar essa ideia nos coloca muitas questões éticas sob suspensão. Nossos avós, por exemplo, mesmo não trabalhando por serem aposentados, continuam sendo importantes e valorosos para nós que, como família, mantemos relações de afetos. São eles, muitas vezes, a marca de nossas origens. Nos povos originários do Brasil, é comum percebermos a figura do pajé como o sábio da tribo, conhecedor das plantas e dos seus efeitos no nosso corpo. Eram no entorno deles que as crianças e os jovens, ao final das tardes, se sentavam para ouvirem as histórias dos ancestrais. Em um artigo para o jornal Nexo, a historiadora Lilia Schwartz diz que diferentes sociedades dedicaram espaços sociais distintos à velhice, ou seja, a representação que temos dos mais velhos varia, muda de cultura para cultura, de tempo em tempo e de lugar para lugar. O certo é que não há uma ideia definitiva sobre o envelhecimento, mas sim conceitos e percepções que se alteram na história e através dela. A historiadora ainda continua dizendo que, ao longo da história, ocorreram verdadeiros ciclos, momentos em que os idosos foram valorizados e outros em que foram transformados em cargas pesadas nos ombros das populações mais jovens. De toda maneira, o envelhecimento populacional pode ser considerado um fenômeno novo na humanidade. Com a diminuição da natalidade, o declínio da mortalidade, as vacinações, o saneamento básico e os avanços da medicina, as pessoas têm vivido mais e com mais qualidade. Em tempo de pandemia, não é difícil ouvirmos o argumento de que alguém morreu, mas era um idoso diabético. Ou o paciente foi vítima da Covid-19, mas tinha 70 anos e com problemas cardíacos. O que dá a entender que tais mortes sejam aceitáveis e que, em função da idade, elas não seriam um problema em si. Está aí subentendido exatamente a perspectiva de uma sociedade que atribui valor à vida em razão da utilidade que a ela damos. É como se tivéssemos uma lista dos descartáveis, e os idosos seriam aqueles que estariam no topo desta lista. Para muitos, eles são um fardo, dão trabalho, não fazem nada e consomem os poucos recursos da Previdência pelo mundo. Se são velhinhos, há quem os considerem descartáveis. Mais uma questão ética a ser pensada por todos nós, que passamos por essa pandemia. A filósofa francesa Simone de Beauvoir, em um livro de 1970 chamado Velhice, traz diversas reflexões sobre esses aspectos, até aqui apresentados. Diz ela que, apesar do respeito normalmente recebido pelo papel afetivo que os idosos ocupam nas relações individuais, eles acabam por serem culpabilizados pela sobrecarga de tarefas que demandam, assim como perdem sua autonomia por serem vistos como incapacitados, o que se reflete, por exemplo, no mercado de trabalho. Sobre essa perspectiva, penso que vale a pena a indicação de um filme chamado Um Senhor Estagiário, disponível no Netflix. Essa leitura sobre a eventual incapacidade dos mais velhos em cumprirem determinadas funções ganha bastante destaque neste filme. Essa mesma leitura, infelizmente, acaba também por ser pano de fundo de alguns pronunciamentos do chefe do Executivo Nacional, feitos já desde o início da pandemia
até hoje. Em uma de suas falas, no dia 25 de março, quando questionado sobre o crescente número de mortos no nosso país, o presidente da República afirma, abre aspas, "Pô, cara, você quer que eu faça o quê? Que eu tenha o poder de pegar o idoso? É a família dele que tem que cuidar dele em primeiro lugar. O povo tem que parar de deixar nas costas do poder público. Aqui não é uma ditadura, aqui é uma democracia." Fecha aspas. Acontece que, exatamente por sermos uma democracia, que o poder executivo, eleito e escolhido pela população, tem o dever de zelar e cuidar de todos, principalmente das parcelas mais vulneráveis. E em se tratando do contágio pela Covid-19, a população mais velha faz parte destes. Problema ainda maior é que tal descompromisso do chefe do executivo para com essa parte da população brasileira acaba servindo de estopim para que aqueles que já desde antes enxergavam nos mais velhos a condição de serem descartáveis ganhem espaço cada vez maior e fortaleçam o discurso preconceituoso contra os idosos, colocando neles, inclusive, a culpa da pandemia. Bom, pessoal, essas são algumas propostas de reflexões para este bimestre, mas iniciaremos com muita calma e tranquilidade. Eu estarei compartilhando com vocês o artigo da Lilian Schwartz, bem como algumas informações sobre o livro A Velhice, da Simone de Beauvoir, ambos citados neste podcast. Para concluir, gostaria de citar um trecho do livro Páginas de Memórias, do escritor português Júlio Dantas. Diz ele, "Nada menos exato do que supor que o talento constitui privilégio da mocidade. Não, nem da mocidade nem da velhice. Não se é talentoso por ser-se moço, e nem genial por se ser velho. A certidão de idade não confere superioridade de espírito a ninguém. Nunca compreendi a hostilidade tradicional entre velhos e moços. Ser idoso não quer dizer que seja necessariamente intolerante e retrógrado. E engana-se quem supuser que a mocidade por si só constitui garantia de progresso ou de renovação mental. A mocidade em geral não cria, utiliza, transformando-o o legado que recebeu. Juventude e velhice não se opõem, complementam-se na harmonia universal dos seres e das coisas. A vida não é só o entusiasmo dos moços, nem só a reflexão dos velhos. Não está apenas na audácia de uns e nem apenas na experiência dos outros. Realiza-se pela magnífica integração das virtudes contrárias, sem a qual não seria possível, em todo o seu esplendor, a marcha da humanidade." Enfim, por hoje é só. Qualquer dúvida me procurem, um grande abraço, cuidem-se e até breve.